teoria da atribuição, ou seja, como a gente atribui a culpa do que acontece com a gente. Isso é bem interessante, porque foi feito um estudo sobre como as pessoas se organizam a culpa, né? Quem é o culpado do que acontece comigo? E aí a gente cai nesse gráfico aqui, ó. Como as pessoas interpretam sucessos e fracassos. Então, basicamente, a gente tem esses três fatores: estabilidade, causalidade e controle. Estabilidade, se é uma coisa estável ou uma coisa instável. Causalidade, se é interno ou externo, o locus de causalidade, se é interno ou externo, e o locus de controle, se está sob o controle da pessoa e fora do controle da pessoa. Ok, eu vou explicar, vamos entrar mais a fundo nisso, mas percebam isso. Se é uma coisa estável ou instável, se é interno ou externo, ou se está sob o meu controle, ou se está fora do meu controle. Quais alguns exemplos aqui de fatores estáveis para você poder atribuir o sucesso ou fracasso? Talento, potencial, capacidades, habilidades. Fator instável, sorte ou azar. Fator interno, esforço da pessoa, força de vontade, determinação. Fator externo, clima, condições de jogo, nível do adversário. Fator de controle interno, preparação mental para a competição. E fator de controle externo, nível físico e técnico do adversário. Pessoas que têm aquela mentalidade orientada ao fracasso, quando elas têm fracasso, elas tendem a culpar o interno. Volta tudo para a pessoa. Ela tende a culpar o fator estável, ou seja, eu não tenho talento, eu não tenho potencial, eu não tenho capacidade. Ele tende a se culpar, esse jogo não é para mim. E aí ele atribui o sucesso à sorte, nível de jogo do adversário, condição de jogo. Pô, mas não, peraí, aquele jogo ali, barato, aquilo ali, mas eu tinha que ganhar aquilo. Entende? Ah, não, pô, contra aquele adversário lá, aquele fichezão lá, pô, não tinha como eu perder aquilo. Preparação mental para competição, ou seja, fator de controle interno, o cara quando fracassa é porque eu não estou preparado. E quando ele tem sucesso, não, mas pô, o adversário era melhor. Quando a pessoa tem a mentalidade orientada para o sucesso, isso se inverte. Ou seja, quando a pessoa obtém sucesso, ela atribui muito mais a fatores estáveis, potencial, capacidades, habilidades, ou seja, eu obtive esse sucesso porque eu fui capaz. Eu obtive sucesso por causa do meu esforço, da minha determinação e da minha força de vontade. E o fator de eu me dei bem, eu obtive sucesso por causa da minha preparação para a competição. Eu estava bem preparado para isso. Porque daí quando ele fracassa, ele pega e olha e fala assim, não, eu perdi porque o cara teve ali ele tinha um nível técnico melhor. Ou, pô, sorte azar dentro do poker, a gente, né, fala sobre isso de maneira muito mais fácil do que em outros esportes, principalmente nos esportes tradicionais, né? Porque o fator sorte e azar depende muito, não é tão influente quanto no poker, ou até mesmo em jogos eletrônicos no geral, que é onde a gente depende ali de um algoritmo ali, pequenas coisinhas que podem realmente acontecer e impactar. A questão é quando a gente começa a valorizar demais esses fatores instáveis, isso mexe internamente com a gente. Quando a gente começa a valorizar demais fatores externos, isso mexe com a gente. Quando a gente coloca demais fora do que está fora do controle, cara, a gente se sente completamente incapaz. Autorresponsabilização é uma coisa muito importante. Quando a gente começa a atrelar mais o nosso sucesso, o nosso fracasso para fatores estáveis, a gente começa a se reconhecer. Quando a gente começa a colocar o nosso fracasso em fator instável, começa a ficar mais complicado, porque a gente não consegue entender o que a gente tem que melhorar. O ideal é a gente estar orientado sempre a fator estável, interno, fora de controle. A gente não precisa necessariamente não reconhecer que, pô, às vezes foi sorte, às vezes foi nível do adversário, né? Beleza, é importante reconhecer. Mas a culpa do sucesso e do fracasso, a gente tem que trazer para esses fatores estáveis, internos e que estejam no nosso controle. Se a gente não achar nada para culpar aqui nesses três, aí beleza, a gente começa a rever os outros. Como que vocês se veem nesse cenário? Eu sei que isso daqui é um pouquinho mais complicado, mais teórico mesmo, mas é importante a gente entender para como a gente orienta. Vocês sabem a diferença de autocrítica para criticismo? O que é autocrítica? Você pegar e falar assim, errei aqui, preciso melhorar. O que é o criticismo? Putz, eu sou burra, não deveria ter errado aqui, olha a merda que eu fiz. A culpabilização não necessariamente é errado, a gente vai trocar a culpa por uma outra palavra, que é punição. O cara se pune, ele não só se culpa, porque às vezes a culpa é sua mesmo, você pega e fala assim, nossa, o que eu fiz aqui? Nem me toquei na decisão aqui, cliquei em botão. A culpa é tua, você tem que assumir essa culpa. Se culpar não é uma coisa ruim, o problema é quando você se pune por causa disso. Quando você se pune mentalmente, com palavras, pensa assim, se fosse o teu amigo do teu lado errando, você ia pegar e virar para ele e falar assim, pô, você é um burro, cara, olha a merda que você tá fazendo. Então por que você fala assim com você mesmo? E a pessoa que tem uma questão punitiva de criticismo, primeiro, o criticismo em excesso
ele vai diretamente no fator da tua autopercepção. Vamos voltar lá atrás. Autoconceito negativo. Se você pega e fala pra você mesmo que você é burro, você vai acreditar que você é burro. Então, essas palavras, cara, por mais que, quando tem um erro ali que é mais light, a gente tende a relevar um pouco mais. Mas mesmo assim, quando você comete um erro que seja grotesco, não há justificativa para você ser rude com você mesmo. E entra o grande desafio que a gente tem, que é a compreensão e entendimento da natureza do jogo. Nada diz que isso não vai acontecer. Ninguém diz que isso não vai acontecer, certo? Você sabe que você pode estar Sim, com as melhores mãos, em 10 telas você pode perder todas. Existe essa chance, não existe? Tudo isso diz respeito a como a gente se vê, de como a gente está dentro daquele negócio do autoconceito. Se você se vê como uma pessoa azarada, você precisa confirmar que você é uma pessoa azarada. Que aí se você pega e fala assim, minha conta é azarada, minha conta é bugada aqui, minha conta tem uns espíritos que giram em torno dela que vão sempre prejudicar o meu jogo. O que você faz? Você não vai buscar evidência que isso é errado. Por quê? O nosso cérebro não gosta de estar errado, ninguém gosta de estar errado. Por isso que o mundo é um caos, porque todo mundo quer estar certo. Faz parte da natureza humana, né? Isso é importante a gente saber lidar com isso. Primeira coisa. Então, a tua mente vai estar sempre querendo validar isso. Por quê? Pensa que essas nossas crenças são como se fossem organismos vivos que estão dentro da gente, ok? Então, pensa, se você tem uma crença que você diz que você tem uma conta que não é boa, uma conta que é prejudicada dentro de algum site, dentro de algum jogo, você vai querer validar isso. Porque ela tem um senso de autopreservação. Então, ela precisa ser validada. E como que ela vai se validando? Observando isso, essas situações. Então, apareceu ali um Ice Rei na tua mão. Você vai perder isso, cara. Não adianta. Você sabe que você vai perder. Quando você ganha, você ignora, porque isso não é bom para a autopreservação dessa crença. Agora, quando ela aparece, ela evidencia, ela agarra aquilo com todas as forças. O que eu falei aqui, se ele é azarado e ele consegue ser lucrativo dentro do poker, ou seja, o fator sorte ou azar não implica em você ser lucrativo ou não. Existe um outro ponto, e aí eu vou dar uma transcendida, tá, galera? Que é, nós homens, nós não aprendemos a entrar em contato com os nossos sentimentos. Então a gente não nos permite sentir tristes. Então a gente tem que ter um culpado, porque a gente pega e fala assim, eu tô triste. Por quê? Porque não bateu as minhas cartas. Alguém vai pegar e falar assim, pô, você é um bebezão, você é uma criança, não sei o quê. Cara, você pode ficar triste porque não bateu tua carta. Faz sentido, pô, você tá torcendo, é teu jogo, é tua vida. A gente vai se sentir triste. Então existe esse outro fator social e cultural também que a gente precisa. Não, mas espera aí, para se blindar, se proteger, para a gente não assumir um sentimento, a gente coloca algumas camadas de proteção. E às vezes é justamente culpar a sorte, culpar o azar. Só que aí às vezes acaba ficando mais feio do que a gente pegar e falar assim. Putz, tô chateado que não bateu minha carta. Veja que o discurso é muito diferente. Você não tá culpando o azar, você simplesmente tá falando, expondo o seu sentimento. Eu estou chateado porque eu perdi aquela mão que eu tinha, sei lá, 90% de chance. Ou um 70-30, que é comum. Tava lá 70-30, putz, não bateu. Era um torneio que eu tava pegado. Reconhecer o sentimento que você tá sentindo e reconhecer que você está frustrado, você está triste. Agora, culpar ali, você sabe que aquilo poderia acontecer. Além do comportamento, a gente é do emocional. Cara, entrar em contato com as emoções é a principal coisa que você tem que fazer. Vem diretamente de encontro com a questão de que as pessoas acham que a gente consegue remover emoções. A gente não consegue remover emoções. E aí as pessoas não querem sentir as emoções. E aí precisa ter cria essas camadas, porque a gente não aprendeu a lidar com as emoções. Então, pô, às vezes vai pegar e falar assim, nossa, a pessoa tá triste, por quê? Porque ela criou expectativas. Aí já começa o problema, é a tua criação de expectativa. Porque pensa assim, se você tá lá jogando o topo da tua grade, um torneio lá que tá lá embaixo da tua grade, qual que você vai criar expectativa maior? Qual que você vai depositar mais empolgação, por assim dizer? E qual vai te deixar mais frustrado? Porque a frustração está diretamente relacionada com a criação de expectativas. Se você tem uma expectativa muito alta, você vai tender a se frustrar mais quando as coisas não saem de acordo com o que você espera. Só que você criou a expectativa, e essa é a parte que te responsabiliza antes mesmo da própria jogada. Primeiro, a gente não vai conseguir remover aquela emoção que vem. A emoção vem, a gente acolhe, a gente entende, a gente aceita ela. Depois a gente faz uma análise lógica da situação. Olha, revê a mão e pensa assim, tá, o que que aconteceu nessa situação? Porque enquanto você tiver tomado por emoção, você não pode tomar uma decisão a respeito da situação. Então, se você acabou de cair do torneio com uma bad que foi, putz, te frustrou, você
culpar alguma coisa naquele momento é uma tomada de decisão, tomada e guiada pela emoção. E ela vai ter muitas chances de ser equivocada. Raríssimas vezes vai ser uma coisa que realmente vai ser condizente com a realidade. Você tem que acalmar o teu sistema, ok? Reduzir o teu nível de ansiedade, para daí você conseguir olhar uma percepção lógica do assunto. E aí a gente tem que fazer a questão do manejo das expectativas também, ok? Expectativa de ganhar a gente tem que ter sempre. A gente nunca vai jogar uma mão para perder. Porém, a gente sabe que a gente tem aquela chance e tá tudo bem. Pelo menos você fez o melhor que você fez, que você podia fazer. E isso é um discurso validante de um autoconceito positivo. Só que veja qual que é o paradoxo disso, porque se você atribui a culpa para você, você faz uma revisão do teu torneio e você resolve melhorar aquilo, você tem chances de fracassar, de você não ser capaz de melhorar. Para quem tem aquela mentalidade de evitação do fracasso, isso é um terror. Autorresponsabilização sem tirar a culpa do outro, porque culpar o outro é muito fácil e é de graça. E é isso que eu quero mostrar para vocês que assim, se vocês estão aqui, vocês têm capacidades, plenas capacidades de conseguir modificar, porque vocês estão primeiro, tem aqui os workshops, onde a gente vai estar aprendendo bastante sobre os fatores psicológicos e cognitivos que vão influenciar no jogo. Vocês têm uma equipe técnica por trás, entende? Vocês têm as condições para melhorar. A questão é que realmente vem o frio na barriga e vocês têm que lidar. A questão, de novo, é vocês conseguirem lidar com as emoções e não querer evitá-las. Um outro cenário que é a parte da própria sistematização da tua revisão. Então, se você não costuma buscar o teu erro, é porque você ou você ainda não aprendeu técnicas efetivas de fazer a própria revisão dentro do teu jogo mesmo. Então, você conseguir observar, fazer uma sistematização, categorizar, por que eu vou estar estudando determinadas temáticas, como eu vou estar estudando determinadas temáticas, o quanto de tempo que eu vou gastar para estudar determinadas temáticas. Talvez seja só porque você ainda não saiba como executar o processo que você ainda acaba não buscando. Você está buscando melhora. Se o outro cara está julgando, tá bom, beleza, deixa ele, ok? Quero ver ele fazer a mesma coisa quando ele perceber que ele está errando e conseguir se expor, porque isso vai pesar na consciência dele. Porque se a pessoa julga, ele vai também achar que vai estar sendo julgado. Não estou falando que você faça isso, ok? São pontos de vista diferentes. Mas se você tem esse medo de ser julgado, é importante você trabalhar dentro de você que se a pessoa está julgando, é uma coisa dela, é separar o que é teu, o que é do outro. E se você não se expõe a expor as tuas dúvidas, por exemplo, numa aula, você perguntar, você questionar, você está se privando da tua própria evolução. Primeira coisa, o próprio pensamento. O auto-reforço, lembra que eu falei lá do auto-reforço, negativo, positivo? Você pegar e começar a tratar você com palavras mais dóceis, mais amigáveis. Mas quando você tem vergonha, é você também se reconfortar. Não é só sobre a punição excessiva, é você também tratar você com gentileza quando você se expõe, você está nesse momento de maior vulnerabilidade. Você pegar e falar assim, fiz isso daqui, tudo bem? Que eu preciso fazer para melhorar? E transformar isso em energia para você melhorar. De você pegar e falar assim, putz, eu não vou entrar em contato, por quê? Porque é como a gente lida com a emoção. Então veja que você não se expor a ela, você está evitando ela. Então, evitando a sensação de vergonha, mesmo que seja uma vergonha interna, ok? Então, você precisa se expor a ela para poder aprender a lidar com ela. Porque, às vezes, a forma como você foi criada, a forma como você cresceu, te ensinou de uma maneira que não foi tão funcional assim. Agora você já é um homem adulto, pode lidar com isso de uma maneira diferente. Só que para isso você vai ter que se expor. É a mesma coisa se você pegar e falar assim, eu quero aprender a jogar poker, mas não quero sentar para jogar poker porque eu tenho medo de perder. Eu falei, pô, então você nunca vai aprender a jogar poker. Mas a questão é que a temática não necessariamente é aquela temática que vai diretamente nas coisas que ele está fazendo. E às vezes o erro dele não passa nem por esse âmbito técnico, é mais um pequeno deslize, aquele pequeno equívoco de, putz, olha só que besteira, eu sei isso, acabei executando errado aqui. É esse senso de vergonha, essa autocobrança muito elevada, de você ter que fazer tudo de uma maneira muito correta e não abrir margem para você errar. É importante a gente perceber que, ok, a gente não pode necessariamente abrir margem para erro, mas a gente tem que permitir que a gente vai errar para a gente poder trabalhar com isso. Tem que ser flexível nesse ponto. A gente não vai jogar, eu posso errar e daí sair clicando no botão e fazendo loucura, né? Obviamente, não. Mas a gente tem que entender que a gente eventualmente vai cometer erros, porque nós somos humanos, nós não somos uma máquina, nós não somos perfeitos. Beleza, pessoal, a gente está chegando quase no fim aqui, mas agora eu quero passar para vocês algumas pequenas técnicas de automotivação, bem simples, bem tranquilas, super fáceis de aplicar. Primeira coisa a gente vai estar trabalhando com as questões dos determinantes externos, ok? Então, direcionamento da atenção, desviar a atenção de situações, problemas e focar no que deve ser realizado. Pensa, a nossa mente, ela vai sempre, quando a gente começa a sentir alguma emoção que a gente não sabe lidar,
a gente vai começar a buscar problema. Então, é aquela questão, espera aí, por que que eu estou pensando no problema? Não é o momento de eu pensar no problema. Por exemplo, tô ali no meio da sessão, deu aquela bad, putz, eu começo a pensar no problema. Começo a pensar no problema. Começo a pensar no problema. Cara, não fique pensando naquele problema. E como que eu faço para não pensar no problema? Você vai direcionar a tua atenção total para o que você está fazendo. Como? A técnica que eu mais gosto é narrar o jogo para você mesmo, é batata, galera. Começou a perceber que a mente está demais agarrada naquele problema, naquela mão e tal, mas não consegue focar, começa a narrar o jogo em voz alta para você mesmo. Começa a falar o que, que tem aqui, quem que tá vindo, né? O que, que eu tenho na situação, a situação tem que fazer isso por causa disso, 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 beleza, tá certo, tal. Porque você tá trazendo dois elementos de atenção para aquele mesmo ponto. Não dá tempo para o teu cérebro ficar pulando, macaqueando lá para o problema. Só que aqui a gente está falando de atenção, ou seja, para você falar, você vai ter que estar entendendo o que você tem que estar fazendo. Para você entender, você vai ter que estar observando e você vai ter que ter mais atenção, ok? Então não vai dar tempo da tua mente ficar pensando na besteira que você fez. A voz interna, ela é mais difícil de você controlar, aquela vozinha do pensamento, aquela pessoinha que fica dentro da nossa cabeça falando o tempo todo. Ela é um pouquinho mais difícil da gente conseguir trabalhar com ela na atenção. Agora, na hora que a gente está falando e verbalizando em voz alta, a gente está mexendo com outras áreas do cérebro e aí ela vai estar um pouco mais atenta. Isso chama mindfulness na meditação. O que é o mindfulness? Você sabe a tradução de mindfulness? A gente conhece muitas vezes a técnica mais conhecida de mindfulness é a meditação, porque sim, a meditação é um tipo de mindfulness, ok? Mas existem várias técnicas de atenção plena. A de você verbalizar é uma delas, ok? Então é isso, a gente está começando a trabalhar técnicas de mindfulness de atenção plena para você focar no que tem que ser feito. A segunda questão que eu trouxe aqui para vocês hoje é a questão da acentuação, que a gente já trouxe também mais cedo, que é acentuar a percepção dos aspectos positivos em relação à situação problema. Ou seja, tomou a bad, vê aquela situação, começa a falar, não, mas espera aí, eu joguei da maneira correta, dentro daquela situação eu fiz o que tinha para fazer. Agora, se realmente não tinha nada, foi um erro, daí você pega e fala assim, beleza, eu errei. Agora, o que eu posso fazer para corrigir e não deixar mais esse erro acontecer, ok? A trabalhar de maneira resolutiva. Mais importante é você ter uma estratégia, você conseguir executar ela e direcionar a tua atenção para a execução dela. Sem ficar necessariamente pensando nos problemas, não é uma coisa que a gente escolhe pensar ou não no problema, mas a gente consegue direcionar nossa atenção dessa maneira, verbalizando em voz alta, falando em voz alta, e para a gente poder lidar internamente com as questões que são ruins ou negativas ou parecem ser negativas, a gente tem que sempre acentuar os pontos positivos. Beleza, pessoal? Então, a gente finalizou aqui a questão da motivação. Espero que tenha contribuído para vocês entenderem, perceberem como que a motivação afeta vocês, de como ela é extremamente importante e como vocês também podem estar desenvolvendo um controle e uma melhor autonomia sobre a própria motivação, sem necessariamente depender de acordar super empolgado, ok? Não é disso que a gente está falando, não é daquele acordar milhão, não é esse tipo de motivação, mas perceber os elementos que estão te travando e os elementos que te impulsionam para que vocês consigam sozinhos conseguir observar esses elementos e já estar melhorando, implementando isso no dia a dia de vocês.